Olá, pessoal, tudo bem? Então, nossa aula de hoje vai ser sobre entrevista. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês, tá, o conteúdo e ao final da teoria tem um exercício, tá bom? Então, vamos lá. Esse primeiro slide, ele fala sobre, eu tirei da apostila de vocês, tá? Então, o que vem a ser esse gênero entrevista, né? É um gênero discursivo que se destaca nos meios dos textos que tem, onde aparecem diálogos, tá? Então, ele está na modalidade oral e escrita. Se for na modalidade oral, a gente vê muito isso na TV. E se for na modalidade escrita, a gente vê muito nas revistas, né? Em ambos os casos, a entrevista é basicamente formada por um conjunto de perguntas previamente elaboradas por um entrevistador, as quais são respondidas por um entrevistado. Todo mundo sabe que é uma entrevista, né? Isso é o basicão, tá? A depender da intenção agora, intencionalidade, né? A depender da intencionalidade do entrevistador e do entrevistado, as perguntas podem ser enviadas ao entrevistado com antecedência, a fim de que este possa preparar respostas mais completas e elaboradas. Então, assim, nem sempre isso acontece, tá? Isso não é obrigatório. Às vezes, um entrevistador, ele faz perguntas e que o entrevistado não saiba responder. Na hora a gente sente que, vendo por uma entrevista na TV, vê que a pessoa não sabe nem o que pode responder, ou então até mesmo responde besteira, né? Mas também pode ser enviado com antecedência, sim, para o entrevistado, tá? Com que objetivo? Né? A fim de que este possa preparar respostas mais elaboradas, né? Ou então, podem ser feitas a queima-roupa, sem que o entrevistado possa ter muito tempo para pensar. Então, ou você vê, normalmente uma entrevista, a gente pode ver a pergunta queima-roupa assim diretamente, para que ele não tenha tempo para responder, ou a gente tem respostas mais elaboradas pelo entrevistado para que ele já recebeu as perguntas antes, né? Então, a gente pode encontrar das duas formas, ou recebendo as perguntas antes, ou respondendo a queima-roupa. Outro aspecto interessante da entrevista é que, diferentemente das conversas não planejadas, entrevistador e entrevistado trocam de turnos, momentos de quem está com a palavra, de maneira mais ou menos regrada. Então, é assim, às vezes pode acontecer isso. O entrevistador vira entrevistado, e o entrevistado vira entrevistador, e vice-versa, né? Há uma troca, tá? Mas depende do programa, depende do tipo de entrevista, o objetivo da entrevista, depende de muita coisa, né? Mas, basicamente, é formada por um conjunto de perguntas elaborada por um entrevistador ao entrevistado, tá? Basicamente é isso. E entrevistas também são fortemente influenciadas pelo veículo em que são divulgadas. Assim, por exemplo, se uma entrevista será feita para um programa de fofocas, entrevistador e entrevistado tem uma pressão social do público e da mídia para que o assunto da vida pessoal do entrevistado emerja, né? Então, se for um programa de fofocas, a gente sabe que aquela entrevista ali na televisão, ele é com um único objetivo, ganhar uma audiência. Só isso. E além de expor o entrevistado, né? Existe um exemplo muito bom na apostila de vocês, na página 22. Se não me engano, são duas folhas só de perguntas, só de entrevista. É um exemplo de entrevista muito bom. Vale a pena ler, tá? Características da entrevista, né? Textos informativos e opinativos, tá? Presença de entrevistador e entrevistado. A linguagem trabalha mais com uma linguagem mais do diálogo oral. A marca do discurso é direto, então tem que ter travessão, dois pontos. Lembra da aula passada? Travessão, dois pontos ou aspas. E da subjetividade, porque trabalha com o sujeito, né? Trabalha em primeira pessoa. O entrevistador perguntando ao entrevistado, em primeira pessoa. E também há uma mescla, né, de uma linguagem formal e informal. Se for uma entrevista mais formal, se for uma entrevista, por exemplo,
um entrevistador, né, entrevistando um político, a linguagem vai ser mais formal, né? Se for uma linguagem mais informal, aí nós temos uma entrevista mais casual, assim, entre amigos, né? Então, depende, né, de muita coisa ainda. Então, mas podemos ter a linguagem formal e informal no mesmo tipo de texto, tá? E aí, pessoal, a gente encerra já esse assunto de entrevista com os exercícios da página 24 a 27. Só questão de múltipla escolha, tá? Vocês vão assistir esse vídeo e vão fazer os exercícios, pessoal. Senão não dá certo. Tem que fazer esse exercício, tá? Só questão de múltipla escolha. E na live de sexta-feira agora, né? Do dia 29, né? Eu entro na live de 9h30 às 10 para corrigir essas questões com vocês. Mas vocês precisam fazer, senão pode complicar a vida aí, tá bom? Senão na hora da outra avaliação ou do trabalho você não vai entender. Então é muito importante que você faça o exercício para que na live eu corrija, tá bom? Se tiver alguma dúvida, anota aí, na hora da live a gente tira, tá bom? Um grande abraço aí, pessoal. Fiquem com Deus e até a próxima aula.